Pra cá não pega não, né? Só dali do slide. Vai até onde? Mais. Aí. Aqui? Aqui? Isso. Tá bom? Foi tu que colocou essa música? Eu acho que não vai dar o quarto. Depois a gente apaga e faz aquilo ali, né? Não é isso? Oi. Tá legal? Tudo certo? Como 2 e 2 são 5. Ok? Então vamos lá, gente. Boa tarde. O pessoal do online, o pessoal que está no Facebook ao vivo, tá? Boa tarde aí, tá bom? Vamos começar a nossa segundo simulado, tá bom? Eu trouxe umas questões de previdenciário. A gente sempre na busca de gabaritar as 70 questões, né? E aí nós trouxemos umas questões que fala dos benefícios, tá certo? Então, se você prestou atenção nas questões aí, então basicamente eu bati em cima desse assunto, tá? A questão dos benefícios. E se vocês perceberam, eles cobram muito auxílio acidente. Viram aí? Né? Eles gostam muito. São todas questões da Sebrasp, tá? São todas questões da Sebrasp. Não só direito administrativo, mas todos os outros assuntos também. São todos Sebrasp. Tá certo? Tá? Vamos começar então? Vamos. Então, olha só. A gente vai começar aí com direito previdenciário. Tá certo? Então, vamos lá. Acerca do vínculo previdenciário obrigatório no Brasil, julgue o próximo item. É permitido a filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo de pessoas participantes do regime próprio de previdência social e afastadas sem vencimento, mesmo que ainda contribua para o respectivo regime próprio?
Certo ou errado? Hein? Ele é do regime próprio, né? E ele está perguntando se ele pode contribuir para o regime geral. Pode? Sim ou não? Pode. Mas na qualidade de segurado facultativo? Hein? Facultativo, então está errado. Facultativo não. Tá certo? Ele pode contribuir, não é isso? Mas não na qualidade de segurado facultativo, tá? É permitido pela Constituição Federal. Então, a própria Constituição Federal veda essa contribuição. Ele pode contribuir na condição de quê? Próprio. É obrigatório, né? Tá certo? Então, são dois, não é isso? Obrigatório e facultativo. Então, ele pode, né, na categoria de obrigatório, não é isso? Tá? Mas de facultativo, a própria legislação, a própria Constituição Federal não permite. Então, é errado, ok? Vamos lá. Cleide, filha da companheira de Antônio, depois de anos trabalhando no sítio da família com a produção de queijos, desenvolveu uma receita de sucesso e passou a obter bom lucro com a venda de seu queijo artesanal. Cleide então comprou o sítio ao lado do sítio da sua família de igual tamanho, um módulo rural, para o qual pudesse aumentar a criação de vacas, dispor de mais leite e, consequentemente, aumentar a produção de queijo. A família trabalha em regime de economia familiar. Cleide está grávida. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta. Cleide não é considerada segurada especial em regime de economia familiar, uma vez que a enteada não entra no rol dos segurados especiais previsto na lei? Certo ou errado? Qual é o X da questão? O X da questão é o fato dela ser enteada. Esse aqui é o X da questão, é o fato dela ser enteada. E aí? Cleide não é considerada segurada especial em regime de economia familiar, uma vez que a enteada não entra no rol de segurados especiais. E aí? Enteada entra ou não entra? Certo ou errado? Tá errado, né? Então, olha só. Como segurado especial, artigo 12 da 8.212, né? Pessoa física residente em imóvel rural ou aglomerado, ele dá as condições. Letra C. Quem que vai também ser segurado especial? O cônjuge, companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado. Então, o enteado, ele é equiparado ao filho. Então, está errado, né? Então, o erro diz aqui que não é considerado segurado especial. E aqui que está o erro, tá bom? Então, é equiparado, então é considerado segurado especial. Tá bom? Vamos lá. 3. Regina trabalhava como advogada no escritório de advocacia. Sebrasp adora historinha, né? Adora historinha. Regina trabalhava como advogada no escritório de advocacia há 1 ano, desde que se formou e foi aprovada no exame da OAB. Regina tinha a CTPS, Carteira de Trabalho Profissional, devidamente assinada pelo empregador, que recolhia mensalmente o FGTS e o INSS. Observava os demais encargos trabalhistas. Por ser organizada e disciplinada, Regina continuou estudando com afinco e em 2022 foi aprovada no concurso público promovido pelo município de Manaus. Regina tomou posse como servidora estatutária no mesmo ano e iniciou suas atividades. Em relação ao período de recolhimento previdenciário feito por Regina no regime geral, assinale a afirmativa correta. Regina poderá fazer a averbação da totalidade do período
perante o regime próprio, desde que apresente a certidão própria? Pode ou não? Certo ou errado? Hein? Então ela contribuía para o regime geral, né? E a questão quer saber agora que ela é concursada, não é isso? Se ela pode passar para o regime próprio. Passando para o regime próprio, ela pode fazer essa compensação, né? Pode averbar e fazer a compensação financeira, né? Ela pode usar esse certidão de tempo de contribuição, que é um documento emitido pela Previdência para comprovar o tempo de contribuição previdenciária. Não é isso? Lá no artigo 201, parágrafo 9º da Constituição Federal, diz o seguinte: para fins de aposentadoria, a assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o regime geral e os regimes próprios. Então está correto, né? Ela pode fazer essa contagem aí e pode inclusive ter a compensação financeira, né? Pode ser realizada a compensação financeira, não é isso? Ok, vamos lá. 4. Considere que José é pessoa com deficiência moderada, tem 20 anos, reside com sua mãe, que está desempregada, recebe o benefício de prestação continuada. Mas a partir de hoje vai começar a trabalhar em uma loja e terá remuneração de 2 salários mínimos, tornando-se segurado obrigatório do regime geral. Com base nessa situação hipotética, é correto afirmar que José poderá acumular o recebimento do auxílio inclusão com benefício de prestação continuada, já que sua mãe está desempregada? Certo ou errado? Benefício de prestação continuada, né? Que é o BPC. E aí, pode acumular? Primeiro o seguinte, o que é esse auxílio inclusão? Por que esse silêncio? O que é o auxílio inclusão? O que é? Hein? É um benefício, tá? Criado pelo governo, que é destinado à pessoa com deficiência moderada ou grave, que recebe ou já recebeu o benefício de prestação continuadas, o LOAS. Tá certo? O auxílio inclusão tem como principal objetivo incentivar o reingresso dessa pessoa no mercado de trabalho. Essa é a ideia do auxílio inclusão. É para isso que serve o auxílio inclusão. Então, é para as pessoas deficientes, para incentivá-las a voltar ao mercado de trabalho. Eu não estou vendo vocês anotarem isso, vocês só estão me olhando. Vocês têm que anotar essas porra aí, cara. Tem que anotar. Beber uma água aqui, enquanto tu anota aí. Não vai anotar tudo, né? Só vai anotar auxílio inclusão, né? Incentivo ao reingresso da pessoa deficiente. Tu anota o que é importante aí, né? Tá certo? O auxílio inclusão, né? É para incentivar o reingresso ao mercado de trabalho da pessoa deficiente. Tá? Beleza? Mas o grande X da questão qual é? Pode acumular com LOAS? Hein? Não pode. Tá? Ó, impossibilidade de acumular. Se o beneficiário recebe o BPC ou LOAS, né? Se o beneficiário receber prestação pagas por qualquer regime de previdência social, como aposentadoria e pensões, então não pode acumular com aposentadorias e pensões. Se o beneficiário recebe seguro-desemprego, então não pode acumular, né, com o benefício BPC, nem o benefício de prestação continuada, não pode acumular com aposentadoria e pensões, e não pode acumular com seguro-desemprego. Tu estás anotando isso? Vocês têm que anotar, estão de sacanagem comigo, né? Estão de sacanagem comigo, né? O que tu tens que pensar aqui é o seguinte, né? Essa pessoa recebeu o LOAS, tá? Era deficiente, recebeu o LOAS.
O LOAS ele pode ser concedido para quem? Pessoas com mais de 65 anos ou deficientes, né? Então ele recebia o LOAS, ok? E aí ele começou a trabalhar. Se ele começa a trabalhar, vai ganhar 2 salários mínimos, até 2 salários mínimos. Cadê? Ele fala aqui, olha, ter iniciado uma atividade remunerada cujo salário não seja superior a 2 salários mínimos. Tá? Tanto que na questão diz que ele vai receber quanto? 2 salários mínimos. Não pode exceder 2 salários mínimos. Entendeu? Então, ele vai até 2 salários mínimos, ok? E aí ele vai receber o quê? Esse é o auxílio inclusão. Então, o auxílio inclusão é para incentivá-lo. Aí, antes que alguém me pergunte, quanto é? Olha, esse ano, esse auxílio inclusão é meio salário mínimo. Meio salário mínimo. Tá certo? Bom, né? Quanto é que ele recebia de LOAS? Quanto é o LOAS? Um salário mínimo. Né? LOAS é um salário mínimo, não é isso? E aí ele vai trabalhar, vai ganhar 2 salários mínimos mais 550. Bom, né? Não é bom? Essa que é a ideia do... Deu para entender? Esse auxílio inclusão? Essa que é a ideia, incentivá-lo para que ele volte ao mercado de trabalho. Tá legal? Ok, gente? Então, a questão tá o quê? Tá errada, né? A questão tá errada. Entenderam esse auxílio inclusão? Anotaram isso? Oh, meu Jesus, que questão é essa? Se é 4, é? Beleza. Se é 4. Então, vamos lá. Maria, empregada doméstica, é separada judicialmente de João autônomo e possui com ele 2 filhos, Joana, menor, e Vitor, com 24 anos, inválido. Maria não recebe qualquer auxílio financeiro de João. Maria é considerada dependente de João para fins previdenciários? Sim ou não? Certo ou errado? Ela é separada. Não é isso? Ela é separada judicialmente. Não é isso? E aí? Ela é dependente? Para ser considerada dependente, separada, tinha que ter o quê? Pensão alimentícia, né? Ela tem que caracterizar a dependência econômica, né? Então tá errada, né? Ok? Então, não é considerada, tá errado, né? Companheira, né? Aqui é o da primeira classe, né? Não é isso? Da primeira classe. Ok? Então tá errado, né? Então, para ela ser considerada dependente, já que ela é separada judicialmente, ela teria que receber pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia vai exatamente caracterizar a dependência econômica, tá? Então, separada judicialmente, para ser considerado dependente, tem que receber a pensão alimentícia. Tá legal? Vamos lá. 6. Julgue o próximo item. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuição, até 24 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória? É aquela história de como é? É aquela história das doenças de segregação, né? Depois que cessa a segregação, por quanto tempo a pessoa fica assegurada? Hein? São 12 meses e não 24, tá? Artigo 15, né? Até 12 meses após cessar a segregação, tá bom? Segregação são aquelas doenças, né, em que o assegurado é cometido e ele vai ter que obrigatoriamente se retirar do ambiente de trabalho. Tuberculose, hanseníase, não é isso? Cegueira, não é isso? E aí a lei, ela elenca de forma taxativa essas doenças, tá? Então é errado. Beleza?
Julgue o próximo item. O período de graça será prorrogado para até 24 meses se o segurado obrigatório já tiver pago mais de 120 contribuições mensais intercaladas ou ininterruptas. E agora? O período de graça, o que é período de graça? É aquele que mesmo a pessoa não contribuindo está protegida, né? Está protegida pelos benefícios previdenciários. Esse é o período de graça. Lembraram aí? O período de graça será prorrogado até 24 meses se o segurado obrigatório já tiver mais de 120 contribuições mensais intercaladas ou ininterruptas. Hein? Onde é que está errado? Contribuições mensais sem interrupção. Sem interrupção. O erro está exatamente naquele intercalada. É sem interrupção. Tá? O prazo do inciso será prorrogado por até 24, o inciso segundo, né? Até 12 meses após cessar contribuições, o segurado deixa de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência, né? Ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, tá? Então, foi demitido, não é isso? Foi demitido e tem 12 meses. Lembra dessa história? E aí isso pode ser prorrogado por mais 12, 24, desde que ele tenha o quê? 120 contribuições mensais, né? Sem interrupção. Então o erro está no detalhe aqui, ó. Ok? No finalzinho. Tá bom? Então tá errado. É o detalhe, né? Detalhe tão pequeno de nós dois. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, é vedado a instituição de benefícios previdenciários, regime próprio de previdência social diverso da aposentadoria e da pensão. É proibido a instituição de benefícios previdenciários, regime próprio de previdência social diverso da aposentadoria e de pensão. E aí, está na Constituição, tá? E aí, tá certo ou tá errado? Hein? Tá certo, né? O rol de benefício do regime próprio da Previdência Social fica limitado à aposentadoria e pensão, olha. Artigo 9º, parágrafo 2º, tá? Então, tá certo. É aposentadoria e pensão. Lembra que ele está falando aqui do regime próprio, tá? Ele está falando aqui do regime próprio, ok? Do regime próprio, tá? Tá certo. Vamos lá. Tendo em vista que a Previdência Social brasileira é organizada sob a forma de regime geral da Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial conforme a Constituição Federal, julgo os seguintes itens. Relativo às normas gerais de tributação da Previdência Social. Então vamos lá, vamos à questão, né? Os trabalhadores sob regime geral de Previdência Social devem obrigatoriamente recolher a contribuição previdenciária que incide sobre sua remuneração mensal. Essa obrigação é extensiva aos aposentados e pensionistas desse regime? Certo ou errado? O que está errado aí? Aposentado e pensionista, eles contribuem para a Previdência? Hein? Não, né? Tá? Os aposentados e pensionistas não contribuem, tá certo? Eles não contribuem, ok? Os trabalhadores e demais segurados da Previdência Social podendo ser adotados alíquotas para babá, tá? Não incidindo, tá bem aqui, olha, não incidindo contribuição sobre aposentadorias e pensões, tá? Aposentados e pensionistas não contribuem para a Previdência. Então tá errado. Vamos lá. 10. Considere que após a morte de Cláudio, os seus familiares tenham procurado a Previdência Social para promoverem a inscrição como dependente do decujus, a fim de requererem os benefícios a que têm direito.
Nessa situação, é exigível prova de dependência econômica para a inscrição de enteado menor de 18 anos? Enteado tem que provar a dependência? Hein? Tá certo ou tá errado aí? Então, olha, tá certo, né? Quem é que participa da primeira categoria? Cônjuge, companheira, filho, não emancipado, né? Qualquer condição, menor de 20 anos ou inválido. Quem é da categoria 2? Grupo 2, os pais. Da categoria 3, irmão não emancipado, né? Tá. Aí lá no parágrafo 2º diz o seguinte, olha para cá. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado, olha, e desde que comprovada a dependência econômica. Então tem que, tanto o enteado como o menor tutelado, eles têm que provar a dependência econômica. Ok? Então, está certo. Ok? Vamos lá. 11. Marília aposentou-se pelo regime geral em 2019. No ano seguinte, sofreu um acidente vascular cerebral que a deixou em estado vegetativo, necessitando de cuidados permanentes de outra pessoa. Caso lhe seja concedido o acréscimo de 25% sobre o valor da sua aposentadoria, conforme previsto na Lei 8.213, Marília terá seu benefício reajustado, mesmo que ela já tenha atingido o limite legal. Então ela é aposentada, ela já recebe o limite, tá? Ela já recebe o limite, ok? E ela solicitou o quê? Aquele 25% para acompanhante. E aí? Ela tem direito? Mesmo que ela tenha atingido esse limite? Esse é o X da questão. Vou já lhe dar a palavra. Esse é o X da questão. Hein? Tem ou não tem direito? Tá certo. Mesmo que ela tenha atingido o limite, tá? Ela tem direito a 25%. Você ia perguntar? Na questão dependência econômica para a enteado menor de 18. Seria menor de 21? Ele não fala nada. Ele não dá a idade. Ele só diz enteado e menor tutelado. O 21 é o filho, tá? É a idade, é até a idade para ele receber o benefício. Mas a gente falou equipar no seu filho, então seria meio benéfico? Sim, ele está dentro da ré, ele está dentro, porque o filho ele vai ter direito até que idade? Até o 21, ele está com 18 ainda, entendeu? Então, 21 para receber o benefício. Aí, se ele tivesse mais, aí não teria direito, né? E até 21. Ok, gente, entenderam aqui? Cadê? Eu já me perdi aqui, tá? É aqui, né? Então, não interessa se ela atingir o limite, ok? Ela vai ter direito àqueles 25%, né? Então tá certo. É a 11ª, né? Ok? Olha, como eu sabia que tu ia chegar atrasado, eu coloquei o gabarito aqui pra ti, olha. Tá legal? Nada, amor. Pode anotar o gabarito aí, tá? Vamos lá, vamos lá. Não, mas a bichinha veio, né? Ela veio do trabalho, cansada, mas ela veio, tá certo. Tá certo. 12, vamos lá. No regime geral de previdência social, considerando-se a inexistência de direito adquirido, é permitido acumular, aí vai começar, auxílio acidente com seguro-desemprego. Cara, eles adoram isso, é sério. Sebrasp ama de coração essa história de acúmulo de benefícios. É sério, gente, sério, tá? Tu tens que anotar isso, fazer teu esquema, eles amam isso. Amam, de coração. Então, vamos lá. Auxílio acidente com seguro-desemprego pode acumular? Não. Hein? O que pode acumular com seguro-desemprego? Auxílio reclusão, pode. Seguro-desemprego e auxílio-acidente. Seguro-desemprego mais abono de permanência. E seguro-desemprego e pensão por morte. Eu vou voltar, só um minutinho, eu vou voltar, tá? Então,
considerando-se inexistente de direito adquirido, é permitido acumular auxílio-acidente. Então, auxílio-acidente com seguro-desemprego pode acumular, tá? Pessoal que gosta de fazer tatuagem aqui, né? Faz uma tatuagem disso, gente, fica muito legal. Isso cai muito. Esse é o 12, é? Esse é o 12, tá? Tem mais. Vou trazer mais coisas aí com relação a esse acúmulo, tá? Tá certo? Então, é sério, faz um esquemazinho de benefícios que podem ser acumulados, tá? Sebrasp gosta muito dessa história, ok? Vamos lá? Podemos avançar? Tira um retrato, cadê teu celular? Tira. Já? Tira um retrato daqui, ó. Vamos lá. Caso a aposentadoria, senão a gente não vai ver o Flamengo perder hoje, pô. Que horas eu jogo? Que horas? 5 horas, Senão a gente não vai ver o Flamengo perder, pô. A gente vai, né? Vamos lá. Caso a aposentadoria de Luzia seja futuramente deferida, será possível a acumulação, de novo, acumulação do benefício com auxílio acidente? O que é agora? Aposentadoria com auxílio acidente. Tá entendendo? Cara, é muita questão. Aposentadoria pode acumular com auxílio acidente? Hein? Não pode, né? Então, o auxílio acidente será deferido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou remediamento auferido pelo acidentado, vedada a acumulação com qualquer aposentadoria, tá? Então, auxílio acidente, coloca aí, não pode acumular com aposentadoria, tá certo? Tá? O auxílio doença, ele vem recebendo auxílio doença. Esse auxílio doença, ele pode ser transformado em auxílio acidente ou aposentadoria. Tá legal? Tá? Mas não pode acumular auxílio acidente com aposentadoria. Ele pode ser transformado em aposentadoria. Entenderam? Tá? Então tá errado, né? Essa é a 13. Vamos lá. 14. Considerando a legislação aplicável, a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do regime geral, julgue o item que se segue. Os beneficiários da aposentadoria por invalidez e auxílio-doença independem de carência quando originário de causas acidentárias de qualquer natureza? E agora? O benefício de aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença independe de carência quando originário de causa acidentária de qualquer natureza? Hein? E aí, tem carência quando a origem, o grande detalhe aqui, quando a origem é acidente de qualquer natureza? Esse é o grande X da questão. Tem carência quando é acidente de qualquer natureza. Hein? Tá certo. Olha, regra geral, tá? Cadê? Então, olha só. Independente de carência, a pensão por morte, salário família e auxílio acidente. O auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou de trabalho. Tá certo? Bem como nos casos segurados após filiar-se forem acometidos de alguma das doenças de afecções específicas em listas elaboradas pelo Ministério da Saúde, atualizada a cada 3 anos, de acordo com o critério de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro que lhe confira especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. Tá? Esse acidente de qualquer natureza é aquele acidente que não está relacionado ao acidente de trabalho. Tá legal? Então existe o acidente de trabalho e o acidente de qualquer natureza. Qual é a diferença? É simples. Esse acidente não está relacionado ao acidente de trabalho. Tá? Então não tem o quê?
Não tem carência, não tem carência, tá? Tem mais questão desse tipo parecido aí. Então aqui é certo, tá? Mas não te preocupa, o lugar de errar é aqui, né? Tá legal? Vamos lá. Vou avançar, tá? 15. Na relação jurídico-tributário, a figura do sujeito passivo, disciplinado pelo artigo 121 do Código Tributário Nacional. Como espécie de sujeição passiva, temos os contribuintes, que são aqueles que mantêm uma relação pessoal e direta com a ocorrência do fato gerador. E também os responsáveis tributários, que sem se revestir a condição de contribuinte, têm na lei obrigação impostas. Acerca dos tributos incidentes na folha de pagamento, julgue o próximo item. Considera-se salário de benefício para fim de lei de custeio da Previdência Social para o empregado e trabalhador avulso a remuneração inferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho. Bem, primeiro ele te cansa aqui em cima. Tá? Tu tens... Mas a ideia é exatamente essa. A gente começar a estudar a banca. Esse é que é o lance. Então ele te dá uma canseira aqui em cima. O que interessa tá aqui embaixo. O que ele quer saber aí? Bora ver se tu sabe. Uma outra coisa que eu